Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Incentivado pelo governo dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro tem questionado a confiabilidade dos equipamentos da Huawei e também uma suposta rede de espionagem do país asiático por meio de equipamentos de telecomunicações. Uma outra postagem feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrando quais são as justificativas que ele entende serem adequadas para, neste momento, não adquirir o que ele chama de vacina chinesa de João Dória. O presidente se refere à Coronavac como a vacina chinesa de João Dória. O Senado emitiu aí um comunicado de pedido de desculpas oficial ao governo chinês. A gente viu que, para Eduardo Bolsonaro, aquela manifestação dele não foi um ataque ao povo chinês, mas ao governo chinês. O tweet que provocou toda essa polêmica é muito claro ao dizer: a China tem culpa. Não dá para dizer que as relações diplomáticas entre o Brasil e a China tenham sido das mais amigáveis, nos últimos tempos. A dúvida é: será que esses atritos podem influenciar a vacinação no Brasil? É importante a gente saber como estão essas conversas do governo brasileiro com o governo indiano e, claro, com os chineses também. No governo federal, aqui em Brasília, já há uma avaliação de que essa relação conturbada que o Brasil estabeleceu com o governo da China pode estar atrapalhando a importação desses insumos, especialmente com o país chinês. No momento, temos 10 milhões de doses da Coronavac e outros 2 milhões de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, que acabaram de chegar no nosso país. E para produzir mais, dependemos sim da China. Isso porque são os chineses que exportam para cá o principal insumo na produção das vacinas, chamado de ingrediente farmacêutico ativo, o tal do IFA. Já que estamos correndo contra o relógio, esse insumo deveria ter desembarcado por aqui há dias. E é sobre isso que vamos conversar então nesse episódio do Item Mais. Para entender melhor sobre a fabricação das vacinas, eu converso agora com a Karina Bortolucci. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Karina, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Karina, vamos começar explicando para todo mundo essa sigla que a gente tem falado tanto, especialmente nas últimas semanas, o tal do IFA. Qual que é a função dele na vacina, o ingrediente farmacêutico ativo? E tem gente que pensa que ativo é vírus vivo. Não, Vamos começar por aí? Vamos! Então, o IFA é exatamente o princípio ativo da vacina, Então, insumo farmacêutico ativo é o que faz a vacina funcionar. E o que é que faz a vacina funcionar? Depende da estratégia da vacina. Então, o que faz a vacina da Coronavac funcionar é diferente do que faz a vacina da AstraZeneca funcionar. Assim como é diferente da Pfizer, da Moderna. E é exatamente este princípio ativo que difere nas diferentes estratégias de vacinas, nessas ferramentas diferentes que a gente chama de IFA. Agora, e para quem acha que é perigoso o tal IFA? Explica melhor. Então vamos lá. O IFA da Coronavac, por exemplo, é um vírus inativado, um vírus morto, Então não tem absolutamente nenhum tipo de perigo. Assim como o IFA da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que vai ser produzida pela Fiocruz aqui no Brasil, é um adenovírus de chimpanzé que não causa nenhum problema nas nossas células. E este vírus de chimpanzé, ele é decorado com a proteína spike, que a gente está cansado de saber, que é essa proteína que o vírus, o SARS-CoV-2, utiliza para entrar nas nossas células. Então, este IFA é um vírus que não causa nenhum problema nas nossas células. É um adenovírus de chimpanzé. Portanto, o IFA não tem perigo algum. Isso aí. Feita essa ressalva, vamos também pontuar para todo mundo por que a China é tão importante quando a gente pensa nessa importação, nesse recebimento desse insumo, Karina. Não, é absolutamente fundamental e é impressionante que isso tenha, de repente, de uma hora para outra,
borbulhado tanto, né? A China é o segundo maior exportador de produtos farmacêuticos aqui para o Brasil, né? O primeiro ainda continua sendo os Estados Unidos, mas muito do que os Estados Unidos têm, na verdade, veio da China, né? Então a China é, de fato, uma potência na preparação de princípios ativos de medicamentos como um todo. Agora, falando da vacina de uma maneira geral, é exatamente lá na China que está sendo produzido o IFA da vacina da Coronavac. Então, nós estamos aguardando este princípio ativo que receberemos, que daí o Butantan vai fazer as preparações para poder distribuir essa vacina e dar continuidade ao nosso calendário aí de vacinação. E o IFA da vacina de Oxford, AstraZeneca, que também as doses chegaram prontas, né, nesse fim de semana. Essas 2 milhões de doses que vieram prontas, né, da Índia, é um primeiro lote, né, dessa vacina de Oxford, AstraZeneca, e a intenção é que o Butantan receba esse IFA da Índia, porque essas doses que estão chegando são doses prontas, mas a intenção é que para o primeiro semestre desse ano ainda haja uma produção de 100 milhões de doses dessa vacina, que justamente esse IFA ainda vem da Índia. Quando a gente pensa no futuro do planeta com a pandemia, claro que primeiramente vamos olhar aqui para nós, o futuro do nosso país, da população brasileira. Dá para a gente arriscar quando é que grande parte da população brasileira estará imunizada? Houve um número que eu quero saber se você concorda ou não. Muitos especialistas têm dito que 150 milhões de brasileiros, né, devem ser vacinados. E então, porque a gente tiraria aqueles outros grupos que não são necessários? Nem sei se essa tese, se esse número permanece diante do encrudecimento da pandemia. Você tem respostas para essas minhas duas questões? Então, eu não tenho uma resposta precisa para a sua questão. Existe, como você mesmo diz, um pensamento aqui, um raciocínio dos cientistas, né? Que uma quantidade X de pessoas precisa estar vacinada para que a gente alcance o que a gente chama de imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, onde esse vírus passa a ser controlado mesmo com algumas pessoas dessa população sem vacinar. E qual que é esse número X? Esse número X depende de uma série de variáveis que a gente ainda não tem certeza com relação a esse vírus. Uma das coisas que a gente sabe é que esse número X depende também da eficácia das vacinas. Então, aquela eficácia global das vacinas. O quanto essas vacinas vai proteger a população de desenvolver a doença grave. E também de contrair a infecção, porque, veja, são duas coisas diferentes. Então, contrair a infecção é diferente de você desenvolver a doença grave. Então, o que a gente sabe é que as vacinas que nós temos hoje em andamento aqui no Brasil, que é a Coronavac e a da AstraZeneca, são duas vacinas que têm uma eficácia aí entre 50% e 70%, eficácia global. Então, a gente acredita que 70% da população precisa estar vacinada para que a gente alcance aí essa imunidade de grupo. Mas tudo isso ainda é suposição. É baseado no que a gente sabe de outras vacinas, de outras infecções similares a essa que a gente está vivendo. Karina, quando a gente olha para a estrutura do nosso país, quanto à independência, vamos dizer assim, estamos 100% independentes de insumos, por exemplo, da China, para a produção da Coronavac. As autoridades paulistas têm dito que, no melhor dos cenários, isso é em 2022, depois da nova fábrica do Butantan ficar concluída no fim de setembro e comecinho de outubro. Então, a gente teria, de fato, a produção efetiva só para o ano que vem. No ano que vem, se isso se confirmar, a gente pode dizer que é algo mais tranquilo a gente ter 100% de independência quando a gente fala sobre uma vacina para a população brasileira, especificamente a Coronavac? Sim, eu também não acredito que antes do ano que vem teremos esta total independência, porque
porque além da vacina da Coronavac, tem também a produção da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, que a Fiocruz também está adequando as suas infraestruturas para que consiga se tornar independente. No caso da Fiocruz, parece que há uma previsão para que isso aconteça até o final desse ano, né, que ela consiga estar completamente independente da importação da IFA. Mas eu estou aí acreditando que quando a gente fala das duas vacinas, é final do ano que vem. E aí eu acho que a gente vai conseguir produzir um número de doses além do que a gente precisa para imunizar a população do Brasil. Então a ideia é que a gente consiga se tornar exportador dessas vacinas, né? Num cenário bastante otimista. Uma última pergunta para uma última mensagem de quem tem o poder da palavra. Qual a importância da vacinação nesse momento da pandemia? A importância é 100%, ela é total. Né? Lembrando que é uma mensagem que eu sempre gosto de passar. A vacina, ela não é uma ferramenta de proteção própria apenas, né? Ela é absolutamente um meio pelo qual a gente pode proteger o nosso próximo, né? Pensa que não são todas as pessoas que podem tomar todos os tipos de vacina. Então é somente pela vacina que a gente vai conseguir correr pro abraço, né? Só pela vacina. Muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por esse papo. Até uma próxima, Karina. Muito obrigada pelo convite, estou às ordens. Um abraço. Nessa segunda parte do Item Mais, eu recebo o sociólogo Tiago de Aragão. Ele é especialista em relações entre a China e a América Latina. Tiago, bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer falar com você. Prazer é todo meu. A gente está falando de um imbróglio em relação aí à chegada de vacinas, à liberação de doses, à importação mais rápida. Imbróglio esse que tem um grande componente de incompetência diplomática, mas também tem questões burocráticas muito características da China. O que nessa equação pesa mais, Tiago? A gente consegue fazer esse discernimento? Olha, os dois temas, eles pesam muito, porque o imbróglio burocrático chinês, ele funciona até o momento que o governo chinês, e principalmente o Partido Comunista Chinês, quer que o imbróglio burocrático funcione. Eles têm uma capacidade muito grande de aplicar a burocracia, mas também têm uma capacidade muito grande de retirar a burocracia, já que eles não têm nenhuma disputa interna de posições diferentes, e quando é de interesse do partido que determinada burocracia seja aliviada, ela é aliviada, como já aconteceu em várias outras situações. O aspecto diplomático tem um peso muito grande porque a boa vontade, ela some. E quando você tem uma necessidade, uma situação onde não existe uma obrigação de um país perante o outro, nem uma obrigação contratual, e que depende, acima de tudo, na disponibilidade, na vontade, aí o aspecto diplomático ele tem um peso mais forte. Agora, existem dois fatores dentro do aspecto diplomático. O primeiro é, o governo chinês ele está muito chateado com o governo brasileiro por conta de tudo que aconteceu, que nós vimos nesse último ano. Por outro lado, o governo chinês ele olha para o Brasil como um país que ele não pode abrir mão, é um país que é muito importante para a China no longo prazo. E nós sabemos que a capacidade de análise, de planejamento chinês é de longo prazo, muito além da existência de um governo em determinado país. Então esses dois temas eles jogam um contra o outro. A situação atual e o rancor atual, mas também o interesse de longo prazo. Então, mas aí quando a gente fala do rancor atual, é sobre a atitude, a manifestação, usem a palavra que quiserem, absolutamente inapropriada e equivocada do chefe da diplomacia brasileira, né? Eu estou me referindo ao ministro das Relações Internacionais, o Ernesto Araújo, quando ele próprio fez manifestações absolutamente questionáveis sobre a China, sobre o povo chinês, sobre o Partido Comunista Chinês. Foram diversas manifestações. Quando a gente olha para esse recorte, aí a situação fica ainda mais preocupante, especialmente para quem quer ver isso tudo solucionado o mais rapidamente possível, né, Tiago? Fica, porque o ministro Ernesto, ele confundiu muitas vezes as opiniões pessoais dele com as opiniões de Estado. As opiniões de Estado, elas não devem incluir mérito. As opiniões de Estado, elas devem ser extremamente pragmáticas. Não quer dizer que não devam existir críticas. As críticas, elas existem dentro
dentro de uma lógica pragmática. Agora, quando as críticas elas têm um contexto pessoal muito forte, a figura da falta de concordância dos dois lados ou dos problemas que existem entre Brasil e China, elas não se dão no campo do Itamaraty ou na figura do Brasil como um país, como um Estado, mas sim na forma como determinado indivíduo utilizou a posição dele institucional para emitir pontos de vista pessoais. Então, o problema é muito maior em cima do Ernesto, do ponto de vista chinês, do que necessariamente do Itamaraty. Muito tem se falado aqui no Brasil, os bastidores da política têm dado conta de que tem uma pressão imensa para a troca, então, do comando ali do representante brasileiro no Ministério das Relações Exteriores, né? A queda, então, do ministro Ernesto Araújo, isso arrefeceria de alguma maneira ou não? O dano já está pronto, porque o governo é o mesmo, né? Olha, poderia. O símbolo disso, a simbologia de uma saída dele, claro que teria um impacto que a China ia ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, até porque eles não têm a menor confiança de que, uma vez solucionado o problema da vacina, que as narrativas mais agressivas voltariam, né? E eles não têm a confiança de que isso aconteceria. Agora, por outro lado, tudo depende também de quem entraria no lugar e se seria uma troca 6 por meia dúzia, porque do ponto de vista chinês, a situação do Ernesto, ela é uma situação chancelada pelo presidente. Então, enquanto é uma posição chancelada pelo presidente, eles também não têm nenhuma certeza de que apenas a troca do Ernesto seria suficiente para mudar isso. O governo brasileiro meio que repetiu, né, demais esse discurso anti-China, vírus chinês, China absolutamente monstro terrível, discurso esse de Donald Trump. O mundo viu o que aconteceu com Donald Trump na negação da pandemia, na negação da gravidade do novo coronavírus e também nessa demonização da China e da vacina chinesa e de tudo que tem a ver com o pacote chinês quando a gente olha para a pandemia. Com a saída de Trump, a gente pode olhar de que maneira para as novas posturas, as novas manifestações do governo brasileiro, se quiserem acertar o rumo da prosa? Olha, Mona Lisa, até quando um país vai criticar outro, isso precisa ser feito com inteligência. Não existe problema em criticar, existe problema na forma de criticar. E existem inúmeros temas na China no qual o Brasil pode criticar de uma forma inteligente. Questões de direitos humanos, as questões que ocorrem na província de Xinjiang, no oeste chinês, o que ocorreu em Hong Kong. Isso tudo está legitimado pelos fatos. O problema são as críticas que elas não se encaixam nos fatos. Elas são as críticas a priori do que poderia ser. Então, quando o governo brasileiro eles criticam toda a unidade de um país, o seu povo, a sua história e a sua existência, isso não está diretamente ligado a um fato, mas está ligado a uma especulação, aí é que mora o problema. Então, até para criticar, precisa de uma inteligência. O Biden não vai deixar de criticar a China, mas ele vai criticar a China de uma forma muito diferente do que o Trump criticou. Então, a China não tem nenhum problema em ser criticada em determinados pontos se isso não contaminar outras áreas no qual eles consideram que seja uma crítica xenófoba ou injusta. Isso é onde faltou um pouco de experiência do lado brasileiro, de se deixar levar pela emoção, de se deixar levar por uma liderança e uma ideia, uma percepção equivocada de amizade, que, no meu ver, nunca existiu, essa amizade propagada entre o Trump e o Bolsonaro. Então, essa mudança, ela acaba tirando um pouco da legitimidade, porque quando o Brasil observava o Trump numa linha de ataque muito ampla, isso legitimava o Brasil para se sentir protegido para seguir uma linha similar. A diferença é, o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não tem nem um percentual do poderio de narrativa no poderio econômico, do poderio financeiro que os Estados Unidos têm. Então, você levar uma briga para um campo onde você não tem todos os instrumentos para levar essa briga adiante, isso é uma falta de visão. E isso está sendo comprovado agora. Se você inicia uma briga muito pesada e não consegue vislumbrar que daqui a alguns meses você pode precisar desse país como agora na questão da vacina, isso te faz ficar numa situação desconfortável. A ponto que uma das coisas que a China vai colocar na mesa para continuar suprindo o Brasil das necessidades e dos ingredientes que necessita para a vacina é a questão do 5G, a questão da participação da Huawei. Então, o Brasil, ele ficou muito tempo cozinhando uma decisão que tinha até explicações técnicas para recusar a Huawei, mas o fato de não
tomar uma decisão, ou o fato de ficar alimentando a ameaça como se isso representasse algum tipo de poder, chegou num momento onde o Brasil pode acabar cedendo e demonstrando fraqueza justamente para conseguir efetuar uma troca. Tiago, a pandemia, nesse momento, a gente vê picos de casos e de mortes, novas cepas em várias partes, né? São 800 novas cepas, mas 3 preocupam mais o mundo. Uma delas no Reino Unido, a outra aqui no Brasil, são as que mais a gente tem repercutido. A pandemia poderia e deveria ser até um grande motivador para uma melhora das relações diplomáticas, porque, afinal de contas, o vírus não respeita fronteiras e os povos unidos combatem melhor o que nós estamos sofrendo há mais de um ano, que é o novo coronavírus. É exatamente isso, porque a situação do coronavírus ela é um problema global e ela é um problema onde aliados e inimigos do presidente no mundo inteiro reconheceram a gravidade disso e não só reconheceram a necessidade dos países trabalharem juntos. Olhando de uma forma bem fria e bem pragmática, isso é uma baita oportunidade para qualquer presidente no mundo ter uma justificativa racional para mudar a sua linha de narrativas. E o presidente não se aproveitou disso, porque no momento que ele continua tendo uma argumentação contrária à gravidade do vírus, até recentemente, isso faz com que a disponibilidade de ajuda, a disponibilidade de compartilhamento de determinadas informações excluem o Brasil nesse processo. Então, não existe hoje um interesse automático de determinados países de ajudar o Brasil, porque eles percebem que o Brasil não está querendo nem se ajudar. Então isso acaba isolando. E isso é péssimo porque o coronavírus ele ofereceu uma enorme oportunidade para o presidente mostrar tudo aquilo no qual ele já vinha sendo criticado antes. No fim, bastava que ele tivesse um linguajar apropriado com a situação, demonstrar um pouco de sensibilidade com relação aos mortos, de repente visitar um hospital em Manaus ou fazer alguma coisa nessa linha, e que isso aos poucos poderia começar a mudar a percepção do mundo em relação a ele, e isso aceleraria a disponibilidade de ajuda. Isso poderia acelerar a disponibilidade da Índia de acelerar as exportações, poderia acelerar a vontade da China de colaborar, poderia acelerar a vontade dos Estados Unidos de repente, enviar 100 mil, 200 mil doses emergenciais para Manaus, mas isso tudo é uma construção, e essa construção não aconteceu. Tiago, muito obrigada, então, por nos ajudar a olhar para essa situação tão complicada. Qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse momento em que a gente vê lances com falta de diplomacia, lances com absoluta irresponsabilidade, mas que a gente colocando luz sobre essa questão toda, talvez a gente desperte a consciência de cada um, e já que o exemplo não vem do governo, que venha das populações, que venha das pessoas, né? Muito obrigada, Tiago. Até uma próxima. Muito obrigado a você. Começamos a semana, então, com esse alerta, com essas informações tão importantes e, como eu disse no finalzinho, é momento da gente, então, ter a diplomacia cidadã, um respeitando o outro e tomando aí as medidas corretas para a gente enfrentar o novo coronavírus. Amanhã tem mais papo importante, então, em pé.